Apenas um jogo após a roubalheira na Ilha do Retiro, no qual o Palmeiras venceu o Sport com a ajuda da arbitragem e do VAR, Abel Ferreira ataca novamente. Ele ataca na vitória do Palmeiras na Libertadores sobre o Cerro Porteño, naquele lixo de gramado que é o Allianz Parque, que o goleiro Everton teve a coragem de dizer que o gramado da Ilha do Retiro era ruim, que a iluminação da Ilha do Retiro era ruim, naquele lixo de gramado, que vocês aí, no Palmeiras, vocês têm sintético, lixo, amarelo, horrível. E o cara ainda teve a coragem de falar, isso sobre o goleiro Everton, né? De falar mal do gramado da Ilha do Retiro, que é um tapete, a Ilha do Retiro é um tapete. Neste vídeo, vocês vão ver o que foi que o Abel Ferreira fez. No caso, eu vou trazer aqui uma imagem de um lance, mas eu não vou trazer todas as imagens não, porque vem de outras redes sociais, pode dar direitos autorais e tal, mas vocês já devem ter visto por aí no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todo lado, o chilique que Abel Ferreira deu ontem na coletiva de imprensa, dizendo que no VAR dele, sim, porque o senhor Abel Ferreira tem um computador que traça linhas na cabeça, né? Então no VAR dele não era impedimento. E vocês viram o pênalti que o Estevão tentou cavar, e o Abel deu chilique neste lance também. Só que talvez depois, quando terminou o jogo, ele olhou o lance e viu que não foi pênalti, né? É muita hipocrisia. E teremos Bahia e Paysandu na Copa do Brasil. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Dá uma olhada nessa classe, nesta qualidade para cavar um pênalti. Aí vocês estão vendo o menino Estevão, não é? Jovem promessa do futebol brasileiro, jogador do Palmeiras, craque de bola. Mas olha o pênalti que ele tentou cavar, gente. Isso é um verdadeiro absurdo. Um cara desse, no mínimo, ele tem que tomar cartão amarelo. Ou então, se ele já tivesse cartão amarelo, ele tem que ser expulso porque era um segundo cartão amarelo e, respectivamente, um cartão vermelho, né? Olha o pênalti que o menino Estevão tentou cavar para a equipe do Palmeiras. Só que, sendo uma arbitragem internacional, o juiz não foi muito na onda dele e segue o jogo, né? Gente, isso é um absurdo, cara. E neste lance aí, eu vi. Só que assim, eu não vou trazer as imagens aqui não, por questões de direitos autorais. Mas eu vi o Edinho do Sport no Instagram, ele fez um videozinho tal, e eu vi o Edinho falando e mostrando a imagem lá no Instagram deste lance aí, e o Abel no banco de reserva feito louco, pedindo pênalti e tudo mais. Gente, no jogo contra o Sport, no último fim de semana, Abel Ferreira, que todo jogo critica a arbitragem, e ontem ele voltou a criticar. Ontem, contra o Cerro Porteño pela Libertadores, ele voltou a criticar, a cornetar a arbitragem. Só que no jogo do Sport, no último fim de semana, ele não criticou. Pelo contrário, todos vocês devem ter visto imagens dele indo em direção ao juiz para apertar a mão do juiz. Parabéns! Foi lá apertar a mão do senhor Bruno Arley, que assaltou o Sport na Ilha do Retiro. Um verdadeiro hipócrita, o senhor Abel Ferreira. E eu vou ser sincero, para mim, como treinador, um excelente nome para treinar a seleção brasileira nos tempos atuais. Um excelente nome. Mas, como treinador, essa questão de caráter que ele, quando é contra, entre aspas, o time dele, ele faz chilique, ele grita, ele é hipócrita, ele é sei lá o que mais, fala. Agora, não tem coragem de admitir que o time dele venceu com um gol roubado de pênalti no Campeonato Brasileiro, na casa do adversário, na Ilha do Retiro. E para completar ainda mais para completar, o goleiro ainda sai dizendo que o gramado da Ilha do Retiro é ruim e que a iluminação também é ruim. O Sport, que tem, 6, 7 meses, que gastou mais de 10 milhões de reais só no gramado da Ilha do Retiro, um gramado que nem mela, porque os jogadores do Palmeiras contra o Sport jogaram com uniforme branco, e eles sim estavam molhados e suados, porque estavam correndo, o uniforme soa, lógico, né? A pessoa está suada, o uniforme fica suado, e molhado porque choveu, principalmente no primeiro tempo daquele jogo.
E os jogadores do Palmeiras foram pro intervalo com uniforme branco. Sabe por quê? Porque o gramado não mela. Ó, gente, eu já cheguei aqui várias vezes e admiti que o gramado da Ilha do Retiro era ruim em outros tempos. Realmente, a Ilha do Retiro era um pasto, um verdadeiro mangue. Mas hoje não. Hoje o Sport tem um dos melhores gramados do país. E é um absurdo o cara falar, isso falando do goleiro, né? Que o gramado da Ilha do Retiro era um gramado ruim, uma iluminação ruim. Isso foi para ofuscar a péssima partida, ou pelo menos a não tão boa partida que o time do Palmeiras fez, que foi envolvido pelo time do Sport. Sérgio Oliveira, Christian Rivera, Duqueiroz e o Lucas Lima no meio campo comeram o time do Palmeiras de coco. Ó, jantaram o time do Palmeiras. O Igor Cariús na lateral jantou esse Estevão e todo mundo que jogou daquele lado. O Sport jogou melhor. Talvez o empate era justo, beleza, o Palmeiras foi lá, atacou, tal, aquela coisa toda, mas aquele roubo. E aí ontem o Abel Ferreira criticou este lance aí do pênalti, que vocês viram agora que tá de brincadeira, e criticou também um impedimento que marcaram, que se não me engano foi gol do Palmeiras, né? Marcaram o impedimento, o VAR mostrou lá as linhas, tal, traçadas, impedimento, né, gente? E na cabeça do Abel, ele que tem um computador na cabeça, era golo, como diz em Portugal, golo, não é, Abel? Pelo amor de Deus, gente, é muita hipocrisia, viu? Bom, o Bahia vai enfrentar o Paysandu pela Copa do Brasil. Vamos ver o retrospecto geral deste confronto, que até tem muitos jogos, hein? Segundo o site O Gol, Bahia e Paysandu jogaram 21 vezes na sua história, ou seja, na história do confronto, né? Foram jogos pela Série A do Brasileiro, pela Série B, Copa do Brasil e Copa dos Campeões. Foram 21 jogos, 10 vitórias do Bahia, 5 empates e 6 vitórias da equipe do Paysandu. Pela Copa do Brasil foram 4 jogos, como vocês estão vendo aí, 2 vitórias do Bahia, 1 empate e 1 vitória do Papão da Curuçu. Eu vou ser bem sincero para vocês, em outros tempos, eu acredito que esse Paysandu daria trabalho ao Bahia, mesmo jogando lá em Belém, tá? Se você pegar o histórico geral, como foi esse que eu trouxe, mas pegar o histórico do confronto apenas na Fonte Nova ou no Castelão, ou lá em Belém do Pará, entendeu? No estádio lá de Belém do Pará, Castelão não, Castelão é do Maranhão e de Fortaleza. Lá em Belém do Pará. Se você pegar o histórico do Paysandu jogando em Belém, o Paysandu, se não me engano, tem 4 vitórias e o Bahia apenas 1 vitória, tá? Lá. Claro que na Fonte Nova o Bahia reina, é soberano, por isso que o Bahia tem realmente muito mais vitórias na frente do Paysandu no confronto geral, direto geral, né? Agora, em outros tempos, eu diria que esse Paysandu daria um trabalho ao Bahia, mesmo jogando lá em Belém. Mas hoje, atualmente, aqui pra nós, viu, gente? Eu acho que o Bahia ganha lá e cá, tá? O Bahia deve ganhar os 2 jogos e deve passar pelo Paysandu com uma certa facilidade. De todas as formas, é um jogo interessante. O Paysandu e o Remo são 2 times tradicionais do futebol brasileiro. A gente quase nunca vê, não é, os nossos times jogar com Paysandu e Remo, porque, infelizmente, Paysandu e Remo agora estão na Série B os 2, né? Mas geralmente nos últimos anos estão na Série C, Série D, então acabam não enfrentando os nossos clubes, né? A gente passa temporadas e temporadas, às vezes, sem enfrentar o Paysandu e o Remo, o que é uma lástima, porque o povo de Belém gosta de futebol. Lá tem uma torcida fiel do Paysandu e uma torcida fiel do Remo. Então a gente agora vai ver o Bahia indo a Belém jogar contra a equipe do Paysandu. Paysandu e Remo, que estão na 2ª divisão. Faço fé que pelo menos um deles suba para a 1ª divisão esse ano, porque seria legal a gente no próximo ano ver ou Remo ou Paysandu na Série A. Ó, eu sinceramente prefiro Remo ou Paysandu na Série A do que o Mirassol, viu, gente? Sou bem sincero, tá? Bom, você torcedor do Bahia, deixa aqui embaixo a tua opinião. Deixa like nesse vídeo e se inscreve no canal, hein? Tchau, galera!